Aí tinha mais uma questão. A incorporação dos índios no exército, na fronteira, né? Puxa, então esse é um tema muito interessante, mas que eu conheço muito mal, assim, eu não saberia como responder para você. Só vou pensar melhor. Ah, da Veja, né? Acho que é o que eu falei, né? Eu acho que a gente tem que... Na verdade, a gente tem um problema sério assim, com relação à questão indígena. A questão indígena ou ela é abafada ou ela não é interessante. Né? Muito tempo, assim, muita coisa acontecendo e não aparecendo no jornais. Aí, de repente, ela volta a aparecer dentro de uma perspectiva anti-indígena muito forte, né? E eu acho que é muito difícil mesmo falar da questão indígena, porque ela pressupõe preconceitos muito arraigados, né? Essa ideia de que os índios pertencem ao passado, que eles são entraves ao desenvolvimento, de que eles já não são mais índios, que eles são aculturados, que é cultura. Então eu acho que, por um lado, a gente tem uma imprensa de realmente uma fé, e por outro lado, acho que hoje em dia é uma coisa que está sendo discutida, né? Os educadores e tal, você precisa reeducar a sociedade, né? Acho que hoje tem, né, essa ideia de que na escola é valorizada uma coisa de falar sobre a questão indígena, a questão negra, os quilombolas, né? Quer dizer, a sociedade precisa ser educada também para conseguir lidar com a diferença. Trabalhei muito dentro de um modelo de igualdade, que é um modelo de homogeneidade. Que a gente tem que sofisticar isso, né? Pensar uma igualdade de direitos e tal, mas a partir de diferença. Né? A gente está usando o poder coercitivo dela para retaliar, né? A quem? Às vezes usando o poder coercitivo dela para retaliar. Porque ela tem uma ação muito grande, né? E a Veja, quer dizer, você vê, a Veja tem uma coisa sistemática, não é? Na semana seguinte saiu uma matéria sobre a Bolívia para falar que o Evo Morales é um impostor, que ele tem o mesmo argumento. Ele não sabe falar direito a língua indígena, que ele não é indígena droga nenhuma, que a Bolívia não é um país indígena. Mas o que é ser indígena? Né? A ideia do clássico de que ser indígena é uma postura política, também de ser contra algo, eu acho que é algo que tem que ser levado a sério. Né? Contra um status quo, um modo de vida. O índio não é um conjunto de traços, né? De roupas, de arquiteturas, ele é uma disposição também em relação ao mundo. Né? Então acho que politizar isso é importante. Acho que nesse sentido o Clássicos vale a pena ainda. Né? Um pouco para a nossa sociedade pensar, então, toda essa questão, toda essa discussão de classes, enfim, das sociedades indígenas, para a nossa política. Acho que a política e os movimentos sociais é um assunto que interessa bastante para a maioria. Já que, pensando então isso, nessa discussão, se os índios não fazem parte do passado, mas tem um pensamento que reflete uma outra escolha, um outro modo de vida, né? Em que medida a gente pode, digamos, aprender um outro modo, então, de fazer, por exemplo, os movimentos sociais, né? Se os índios são contra o Estado, se a sociedade indígena é contra o Estado, será que a gente pode encontrar mecanismos contra o Estado para fazer, por exemplo, movimentos sociais? Existem outras formas de resistência? Será que a gente pode, então, aprender com esse pensamento indígena? Mais ou menos. Então, eu gostaria de perguntar, a minha pergunta vai um pouquinho na linha que a Karen perguntou, em relação à questão do Estado. Né? É uma certa clamor, digamos assim, principalmente nas regiões aonde o Estado chega, com relação à presença do Estado.
em que esse Estado ele representa, digamos assim, ganhos, do ponto de vista de garantir acesso à saúde, moradia. Né? Por outro lado, quando o Estado, esse Estado, ele é um Estado opressivo. Nessa estrutura, nessa formatação que ele possui, nos limites do capitalismo, que é o Estado, a meu ver, para defender e reafirmar essa forma de dominação de um determinado grupo sobre a grande maioria da população, ele é opressivo. É isso? Porém, a sociedade, claro, a sociedade difusa, né? Ela clama por esse Estado, mesmo ele sendo opressivo. Como é que você percebe e dialoga com essa dicotomia, com esse conflito? Né? Com essa questão. Acrescentar essas perguntas, na verdade, o quanto que os movimentos sociais, muitas vezes, eles não se perdem nessas representações, no ponto em que muitas vezes essas representações elas acabam se personificando, né, e não voltando ao papel de representação de coletivizar as decisões e as questões. Enfim, isso está claro. Desde representações de conselhos, de presidência, do governo federal, municipal, como pode ser de uma associação, por exemplo, né? Enfim, deu para entender? Acho que deu. Eu vou tentar ver. Que tem a ver com as três coisas. Está relacionado, para agregar mesmo. Pois não, eu não sei. Eu acho assim, da discussão que a gente está fazendo com as sociedades indígenas, eu acho que a gente, pegando classe primeiro, ele vai dizer, olha, eu não estou fazendo eu estou discutindo aqui o mundo indígena, não estou propondo nenhuma aplicação para a nossa política, inclusive porque ele tem um certo pessimismo, digamos assim, para ele eu acho que esse mundo é um mundo meio perdido, né? A gente voltaria uma ideia de um outro filósofo daí para contar, que ele dialoga muito, que é chamado Lavoisier, que é um filósofo do século XVI, que vai mostrar que, na verdade, que o clássico dele discute muito a partir desse filósofo, que vai, assim, em linhas gerais, né, vai dizer que, quer dizer, o homem é um ser livre, por definição, mas em um determinado momento ele aceitou a subordinação, né? Que a origem do Estado seria isso, seria ele fala, servidão é sempre voluntária, e num determinado momento eles quiseram servir, né, e entregaram a sua liberdade para alguém. E essa liberdade foi perdida. Né? E uma vez perdida a liberdade, você não garante que você não volta mais. Então, e acho um pouco essa ideia, né, que a gente vê. O homem se desnatura, né? Ele vai dizer, perde a sua natureza livre. Então a gente viveria numa sociedade, segundo esse pensamento, que a gente já está grilhoado, a gente não tem muito como sair disso. Porque a imagem das sociedades indígenas seria essa imagem da liberdade, onde restou da liberdade e tal. Então, dentro desse modelo antropológico e filosófico que ele propõe aqui, eu acho que tem poucas brechas para pensar a ação política em sociedades com o Estado. Né? Mas aí tem outros autores que vão discutir o clássico para mostrar que, na verdade, não. Que o contra-Estado faz parte também. Onde tem Estado, tem contra-Estado, porque né, é sempre possível furar essas malhas do poder. Elas não são tão justas assim, né? Elas têm espaços, né, de fuga, que são esses espaços que tem que ser cavados para o Estado não poder ser total. Né? Ele nunca é total, as pessoas. Então é possível sim pensar, né, numa outra figura, esse contra o Estado dentro de sociedades com o Estado, a partir do movimento. Tem uma discussão muito interessante de Deleuze e Felipe Guattari, que se recuperam no clássico, para mostrar isso, né? E para mostrar, quer dizer, na verdade, nessa coisa das associações, das organizações, todas essas formas, né, de organização, que
são paralelas ao Estado, mas elas também têm sempre o perigo de se engessarem, né? Se tornarem algo ao Estado. Né? Tem sempre uma possibilidade de se cristalizar e reproduzir o poder. Né? Então, quer dizer, se a gente... Quer dizer, essa sociedade contestável não pode ser tomada como modelo, mas como inspiração. Se a gente se inspira para o nosso mundo, a gente tem que estar sempre atento a isso que os índios falam, né? Que é nunca deixar esse chefe bancar o chefe, né? De fazer, né? Nunca deixar que a linguagem se torne violência, né? Que a fala se torne violência.